Bem, vamos então começar mais esse material, esse vídeo. Ele destina especialmente aos interessados em transportes, aos nossos alunos do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, campus de Aparecida. Bem, primeiro passo é você ter um material para realizar a sua análise. No caso, eu estou usando parte da malha viária da cidade de Aparecida de Goiânia. Para tanto, é importante nós configurarmos essa rede, porque veja, essa linha, por exemplo, ela está uma linha inteiriça. Então eu preciso então colocar em edição, Start Edit, clicar nessa linha e usar esse Split Tool para quebrar, tá? Usar o Split Tool para ir quebrando, clicando e 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 quebrando, ok? Vou fazer isso aqui um pouco rápido para o nosso vídeo não ficar muito longo. Você vai clicando então. Lembrando, pessoal, que no final a modelagem do caminho vai depender dessa edição que você fizer. Porque se você tiver esse arco inteiriço, ele não vai encontrar os nós. Logo, vai criar uma rota em função dessa linha inteira. E aí você vai perceber que, olha, a rota prática não parece viável. Ó, quebrei todos os pedacinhos. Aqui eu vou quebrar em pedacinhos. Aqui também. Aqui também. Bem, eu não vou fazer isso para todos. Eu chamo a atenção para o fato de que esses dados já deveriam ter vindo por trechos. Quem usa os dados da Agência Nacional de Transportes de malha viária para o país já vem por trechos. Então, facilita, mas esse aqui eu baixei usando o QGIS e tem um vídeo no canal mostrando como que baixa essa base de dados da malha viária. Bem, primeiro passo então é fazer essa edição, salvar. Próximo passo nosso agora, antes de prosseguir, eu vou dar um stop aqui e falar o seguinte. Você pode, aqui no ArcGIS, configurar o programa para ele trabalhar em UTM. Por quê? Porque as distâncias já são calculadas automaticamente. Nós vamos precisar isso em metros. Outra coisa que nós precisamos saber de forma teórica é sobre a impedância. O que é uma impedância, então? Né? Significa qualquer tipo de oposição ao movimento e pode ser definida por uma variável ou por um conjunto de variáveis, tais como a distância, o tempo de viagem e o custo de transportes. Bem, nós vamos, como eu falei, nós vamos modelar duas situações. A rota mais curta, usando apenas a distância, e uma rota mais eficiente, considerando o tempo. Então, para realizar esse problema, eu vou usar a seguinte regra de impedância, em minutos, que é a distância em metros, multiplicado por 60 minutos, dividido pela velocidade km por hora vezes 1000, que é 1 km, 1000 metros. Então, o que eu vou ter como uma constante para o meu cálculo? Que a impedância é a distância vezes 0,06, dividido pela velocidade em quilômetros quadrados. Logo, eu então precisei fazer uma edição na minha tabela de atributos. Okay? Antes de começar a modelar. Ela vem já com o nome, vem com esse campo, né? Secundárias, enfim, a classificação da via. Esse comprimento eu calculei, mas se você projetar, o programa cria automaticamente um campo, também não tem problema. Essa velocidade da via eu arbitrei. Como é dentro da cidade, eu arbitrei 40, 20, 50, então você tem que conhecer essa velocidade. E aqui, gente, é
o cálculo dos minutos, né? Então eu usei o Field Calculator, né? A calculadora de campo desse programa, e eu apliquei essa equaçãozinha básica. Eu peguei o comprimento, que no caso é a distância, eu multipliquei por 60, eu dividi pela velocidade que eu indiquei. Então de novo é a distância vezes 0,06 dividido pela velocidade que é em quilômetros por hora. Fazendo isso, eu calculei em minutos. Isso quer dizer o quê? Que para percorrer 167 metros a uma velocidade de 40 km por hora, eu vou gastar 0,25 minutos. Se você quiser calcular em segundos, você pode também. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Que 167 metros a uma velocidade de 40 km por hora, você vai gastar 15 segundos. Muito bem. Então eu preciso ter esses dados na minha tabela de atributos da minha malha. Muito bem. Eu vou seguir então agora para a construção do meu GeoDatabase. Então eu preciso criar um GeoDatabase, já que criei vários aqui. Então eu vou encontrar essa pasta, né? Aula 11. Eu vou criar então um personal GeoDatabase. Eu vou chamar ele de de transportes, ok? Dentro dele eu vou criar uma feature dataset que eu vou chamar de vias, ok? UTM. E dentro dessa via eu vou criar então, eu vou importar essa feature class que está aqui para dentro do meu personal GeoDatabase, porque é assim que ele vai trabalhar melhor nessa parte, ok? Quando eu fizer isso, vai duplicar aqui. Muito bem, então eu vou apagar essa via. Esse arquivo está dentro do meu personal GeoDatabase. Agora eu vou criar o meu network. Então ele vai chamar vias ND. Por defeito, né? O programa cria assim, não precisa mudar. Eu estou trabalhando só com vias. Aqui ele vai me perguntar se eu vou modelar giros. Eu vou falar que não, tudo reto. Vou avançar. Ele vai perguntar a conectividade. Eu vou fazer então. Então é vias endpoints, pontos finais. Ok. Eu vou avançar. E aqui ele vai falar se eu vou usar a elevação para modelagem, tipo caminhos subterrâneos, suspensos. Eu vou dizer que não, é caminho simples. Vou avançar. Aqui sim, ele precisa que você especifique os atributos da rede. Então eu vou criar o atributo chamado distância, que lá no meu campo da tabela ficou comprimento, mas eu vou aperfeiçoar aqui. O custo, a minha distância em metros, o tipo do campo, do tipo do dado do campo vai ser double. Muito bem. Então, o custo vai ser em metros, do tipo double. Eu vou adicionar o tempo. O tempo é o tempo, em segundos, em minutos. Double. Eu vou criar aqui então. Ok. Eu vou então clicar em distância evaluator. Então eu vou clicar aqui em tempo, em vias, campo, aqui campo. Para distância é o comprimento. Lembra que quando eu passei para o TM, ele criou o shape length, que é o comprimento também. Então tanto faz você colocar um como colocar outro. Eu vou colocar isso aqui. E vias, distância, shape length, aplicar, ok. Tempo, evaluators. Então eu vou colocar aqui campo, é o campo. Do campo eu quero em minutos e eu quero em minutos aplicar, ok. Então eu estou fazendo a minha regra de impedância. Se você tivesse um problema mais complexo,
né? Se você tivesse um problema mais complexo, você poderia modelar toda essa complexidade. Avançar, ele vai perguntar então se vamos utilizar as direções. Eu vou dizer que sim, posso virar à esquerda, posso virar à direita. Direction. Aqui em Display Units eu vou colocar metros. Para o atributo tempo é tempo mesmo. Aqui é primário. Eu vou usar o nome. No nome eu vou usar o nome da via, tá bem? Então é só você lembrar de mudar aqui. Unidade de medida, metros. O campo, você pode usar distância. E o atributo é tempo. Aplicar, ok. Avançar. Ele faz uma síntese do processo. Você aplica. Ok. Ok de novo. Então ele criou os nós. Veja que aqui não tem nó. Aqui não tem nó. Então isso pode ser um complicador. Mas enfim, eu vou usar esse campinho aqui, essa área que está configurada. Bem, feito isso então, toda essa configuração, eu vou então clicar em botão direito, vias, eu vou em Selection, make this the only select label, ou seja, selecionar esse elemento para seguir a modelagem. Depois eu vou aqui em New Route. Ele então apresenta todos os elementos que poderão participar dessa rede e todas as suas simbologias. Tudo bem? Vou então clicar nesse botão Network Analysis. Mostra a análise de rede. Cadê ela? Está aqui atrás. Está aqui atrás. O stop e a rota, que é o que eu vou criar. O ponto de origem e o ponto de destino. E a rota que ele vai criar, que é o caminho. Muito bem. Depois eu vou usar esse ícone para inserir pontos. Então eu vou inserir um ponto aqui e um ponto aqui. Ok? Depois eu vou clicar com o botão direito, Properties, e eu vou fazer uma análise Settings. Para distância, eu vou usar, já está aqui Meters, tempo, aplicar OK. Então eu vou fazer uma análise só usando a distância. Eu vou desselecionar o 2, tá? Aqui. E eu vou então, lembra que quando você clica aqui em propriedades, você está fazendo a regra de impedância, certo? Então você está dizendo que se você quer encontrar o caminho só usando a distância. É o que nós chamamos de problema A. Aqui, problema A, ok? Então vamos seguir. Então eu vou clicar aqui em Solve. Deu um erro. Esse erro está relacionado à localização desse ponto que a linha não foi quebrada. Eu vou excluir. Vou colocar o ponto em outro lugar. Vou colocar um ponto por conveniência aqui. Então, vou desselecionar. Route. Ó, ele criou a rota, porque agora não tem problema nenhum. E além disso, ele criou o gráfico, a linha, né? Essa rota. Então ele vai te mostrar o ponto 1, o ponto de origem e o ponto de destino, mas vai te mostrar a rota também. Se você clicar aqui em propriedades, ele vai te dar o tamanho dessa rota, o comprimento, o stop, o ponto de saída, o ponto de chegada e o tamanho. Aqui também ele vai mostrar os elementos, né? Do caminho de saída e caminho de chegada. Eu posso então clicar aqui e ele pode me dar as características dessa rota. Então ele diz que foi pela rua Antenor Amorim Nascimento. Depois pegou a rua Doutor Gilberto, mostrou o caminho percorrido e o tempo. E eu clicando aqui, ó, ele mostra a origem,
ele vai mostrando a origem desse destino. Eu posso reduzir o zoom, aumentar o zoom, tá bem? Aqui todos os elementos. E eu posso imprimir isso, que é importante também. Ok, gente? Então, é isto. Deixa eu só ver. Agora, eu vou criar um outro ponto. Um ponto 1. Desculpe. O ponto 1 aqui e um ponto 2 aqui. E eu vou criar uma rota. Criou outra rota, só para vocês verem que isso é tranquilo. Mas agora eu posso mudar em propriedades, ao invés de distância, usar o tempo. Tá bem? Tempo está em minutos, aplicar. Vou então criar outros pontos. Olha, eu vou criar um ponto aqui e um ponto aqui. Vou desselecionar e vou mandar ele. Olha, ele deu um erro que está relacionado com essa falta de configuração da minha rede. Vou deletar. Não há um nó nesse caminho, gente. Por isso que esse erro aconteceu. Vou criar um ponto aqui e vou criar um ponto aqui. Vou mandar executar. Olha, deu um erro também. Você pode chegar aqui e excluir. Você pode então criar uma rota. Agora aqui, olha, ele criou uma rota pelo tempo, tá bem? Então não se esqueçam de antes de realizar a configuração, antes de realizar a análise de rede, você deve fazer a configuração dessa malha. Bem, é isso, né? Lembrando que aqui você pode descrever esse caminho para fazer um teste para saber se isso foi adequado no mundo real, conhecendo a realidade, tá? Veja que aqui ele passou direto, não havia uma quebra. Para cá, aqui havia uma quebra, ele pôde virar. Aqui você diminui e aí você pode ter todos os mapinhas, bem? É isso então, espero que tenham gostado. Tentei fazer o vídeo o mais rápido possível, mas dúvidas pode deixar aqui no canal. Abraço.